dia, olha eu aqui de novo. Tô ali na tela com um cara que eu falei ontem. Falei ontem de 4 músicos, certo? O Reginaldo Rossi, esse aí da tela, mas falei também do Carlos Lira, falei do João Donato e falei da Gal, certo? Brasileiros aí que atuaram no mundo da arte musical, certo? E, e faleceram, certo? São 4 que fizeram passagem aí, né, para o além, certo? Não sei o que eles encontraram lá no lado de lá, certo? Mas foram pessoas pelo lado de cá que atuaram no campo da arte, certo? Eu falei ontem, né, de Pitágoras, que reputo a condição de maior, talvez pela quantidade de experiências acumuladas, certo? O maior dos filósofos, certo? O maior dos pensadores, mas mais do que isso, certo? Um cara que tentou viver a vida assim, né? De uma maneira intensa, de uma maneira espiritual, certo? De uma maneira política, ele foi perseguido, certo? E, e pensou e desenvolveu o pensamento de acordo com, né, o que pensavam seus pares na época, certo? E eu preciso aqui aproveitar, preciso fazer aqui umas emendas, certo? Primeiramente, eu quero lembrar que eu falava de Buda, falava que o Pitágoras foi contemporâneo, mas à distância, né, de Buda, de Lao Tse, certo? E mencionei que o Buda talvez fosse indiano. Na verdade, o Buda nepalês, está ali no pé do Himalaia, certo? O Nepal, certo? E ele viveu por ali, certo? Mas ele é asiático, né? E viveu na mesma época que o Pitágoras, certo? O Buda tem esse apelido aí, mas o nome dele pode ser Sakyamuni ou Siddhartha Gautama, certo? E o que se dá a ele o interesse de filósofo, certo? Meio místico, mas não tanto, certo? Enfim, né? Não se pode dizer que o budismo seja uma seita religiosa, como também não se pode dizer que talvez que Pitágoras fundou uma seita religiosa. Pitágoras era um cara abrangente, o cara viajou muito, certo? Foi para o Egito, era amigo de Faraó por lá, sabe? Teve aulas com sábios ali, sabe? Com sábios egípcios, sacerdotes egípcios, certo? Era camarada do próprio Faraó, não vou lembrar o nome do Faraó da época, certo? Mas ele tinha acesso né, ao palácio do Faraó, certo? E viveu ali pelo mundo da Mesopotâmia, curtiu ali, sabe? Conviveu com pensadores na Babilônia, certo? E ali, né, no Entre Rios, certo? Quem sabe passou pelo Afeganistão também, ali pelo Iraque, entendeu? E viajou, foi à Índia, sabe? E de lá trouxe, assim, né, experiências práticas e espirituais. Eu acho que esse é o mais importante, certo? E ele se destacou em várias frentes, inclusive na área da matemática, da geometria, certo? E na área da lógica também, certo? Que é o que mais importa, né? Eu vou trazer logo mais aí umas questões aí sobre o que está acontecendo hoje no mundo e aqui no Brasil, certo? Em que mais do que nunca as urgências filosóficas se põem, certo? Quando se fala de narrativas, as pessoas construindo narrativas, as pessoas em rede social, bicho, vê se pode. A grande novidade do mundo hoje são as redes sociais, é a internet e grupos que são designados de bolhas, certo? Bolhas aos milhões, entendeu? Pessoas embutidas dentro de bolhas e fazendo um mundo à parte, criando uma realidade paralela, o que se vive hoje, né? E essas pessoas resolveram se meter no mundo da política, bicho. Mas eles são falsários, certo? Eles são falsários, entendeu? Sabe, são 171, sabe? Estelionatários, porque eles mentem para si próprio, bicho, sabe? Esses caras, ao invés de se prepararem para enfrentar o mundo do trabalho, sabe, com dignidade, sabe, com esforço, com teoria na cabeça, sabe, eles preferem investir no mundo empresarial, no mundo de entrega de produtos, no mundo de confecção de produtos, sabe, sendo chefes aí de cozinha, fazendo comida, sabe, fazendo costuras, essa coisa toda, se entregando ao mundo
da prática econômica, né? E deixando de lado de cultivar o espírito. Acho que essa é a questão, a grande questão, certo? Que talvez se possa tirar da vida de Pitágoras, certo? E do próprio Buda, sabe? O Buda eu não conheço muita coisa, né? Não me arrisco a falar, mas o Pitágoras li um pouco a respeito, sabe? E o que se sabe é que eu falei também, né, que ele vivia em Samos, certo? Depois que ele chegou da viagem, se estabeleceu em Samos, aí se desentendeu quando começou sabe, a organizar a sua instituição escolar, entendeu? Se diz que talvez ele tenha criado a primeira universidade do mundo ocidental, né, a escola pitagórica, entendeu? Da qual ele foi reitor. Era um cara assim muito bitolado, sabe? Muito assim rígido, entendeu? Exigia fidelidade dos seguidores, sabe? Impunha rigor, impunha método, sabe? Exigências assim para poder chegar, né, a conviver ali na comunidade. Aliás, viviam em comunidade também. Era uma irmandade, certo? Era uma irmandade. Os maçons, sabe, se organizam aí e outras sociedades secretas se organizam a partir do que viram em Pitágoras, certo? E ele, de Samos, ele saiu correndo, foi para Crotona, que é ali vizinho ali, sabe, para escapar dos inimigos, tá certo? E lá em Crotona ele morreu, certo? Isso aí falando do Sócrates, entendeu? Eu não sei se tem outras coisas aqui para acrescentar. É, não sei o que é que eu estou lendo aqui, eu escrevo, bicho, depois, sabe, né? Sim, sim, eu queria falar, eu escrevi aqui alguma coisa a respeito ali da minha região, de onde eu venho, sabe, a região do Rio Xingu, sabe? Eu saía de Altamira, subia, dependendo do barco, da embarcação, passava um dia viajando, mas de voadeira passava 3 horas, bicho, 2 horas, 3 horas, sabe? E tinha que enfrentar 4 corredeiras gigantes, certo? A dos araras, mais ou menos, jabota e jabuti, e chegava no espelho. Então eram 3 corredeiras aí que tinha que enfrentar, certo? E tinha que enfrentar também as pedras se estivesse no verão. As corredeiras no verão, no Rio Baixo, sabe? Elas se tornam assim, né? Complicadas, a água fica, ali o canal fica estreitado, certo? As pedras aparecem, fica só um canal por onde se deve transitar e por onde a água também passa, entendeu? Aí fica complicado ali, mas assim, aquilo ali tudo era muito assim, divertido. Se Pitágoras viajou, sabe? Viajou para o Egito, certo? Eu viajei para a Cachoeira do Espelho. E eu conheci, assim, de vista, assim, muito rápido, né, o seu Mariano, cara. Eu escrevi aqui a palavra Mariano, mas tento ler, não consigo ler. Mas é Mariano, certo? O Mariano era um indígena, a terra ali, eu não sei qual era a etnia dele, certo? Mas ele era pai do Assis e tinha um bocado de filha, certo? Um bocado de filha. Essas filhas, ele morava no Jabuti, que é a cachoeira antes, né, da Cachoeira do Espelho, certo? E abaixo está a Jabota. E ele tinha um filho, eu falei, certo? Mas ele tinha um bocado de filha e elas moravam, não queriam ficar lá no meio do mato, sabe? No meio da mata e moravam em Altamira, certo? E seu Mariano não tinha o que fazer quando dava saudade no peito, sabe? Ele pegava o caxiri dele, né? Que é uma canoinha, que mal cabe um, sabe? Aí ele desceu o rio, sabe? Se o rio tivesse cheio, ele ia com um caniço, uma vara de pescar, sabe? Passando pelos sarões, né, que é uma rama que tem, que dá uma frutinha vermelha, sabe? Que quando cai, ela está madura, ela cai dentro d'água e os pacus vêm comendo a flor da água, certo? Aí ele saía com uma isca batendo ali, certo? Perto dos sarões para tapear os peixes, né? E os peixes são tolos, entendeu? Eles confundem a fruta do sarão com a isca do anzol, entendeu? Que pode ser o próprio sarão, certo? Só que o sarão da isca, a frutinha do sarão, certo? Tem um anzol por dentro, entendeu? Aí na hora que ele, sabe, aperta, entendeu? Aí ele se atrapalha, aí o seu Mariano puxava para dentro e chegava no final da tarde, ele saía de manhã, quando era no final da tarde ele chegava em Altamira, sabe? Com uma fiada de peixe. Eu não sei se as meninas lá gostavam, sabe, de comer peixe, as filhas dele, indígenas, certo? Gostavam de comer peixe, ou se ficavam ali satisfeitos com ele em casa, sabe, porque elas aproveitavam ali, sabe, para sobreviver, elas tinham que fazer, sabe, comércio, né, de prostituição, entendeu? E eu acho até que mestre, sabe, chegava a frequentar, mestre é o pai, meu pai, entendeu? Aliás, eu sou Ernest, certo, filho de mestre,
certo? E mestre nasceu em Cachoeira, ali em Altamira, certo? Um povoado, né, ali ao redor de. Hoje faz parte de Vitória do Xingu, certo? As margens do rio Tucuruí. E o mestre já, assim, sabe? Ele saía de bicicleta, a mulher dele ficava em casa, a minha mãe ficava em casa, ela estava já, sabe, idosa, entendeu? E ele idoso também, mas ele era danado, certo? Ele saía e ia lá para. Eu não lembro agora o nome, né, do lugar, o bairro, sabe, onde as meninas, as filhas do Mariano e outras meninas, sabe, lá do Alto Rio, indígenas, sabe, ficavam, entendeu? E aproveitava ali para sobreviver transando, entendeu? Aí o mestre, acho que ele pegava o troco que ele ganhava da aposentadoria e ia para lá gastar algum com elas, entendeu? Eu não sei o que, é que ele fazia lá com elas, entendeu? Mas eram meninas assim, tá certo? E eu falei então do jabuti, não sei porque eu meti esse jabuti no meio, mas é assim mesmo, jabuti é para isso, é para meter no meio. Eu quero falar depois aqui, sabe, de uma entrevista que eu assisti ontem, né, sobre as questões atualizadas do Brasil, entendeu? Assim, saiu uma pesquisa, o Lula está terminando o ano, sabe, fazendo o país crescer, certo? Ele está organizando o país, que estava todo desorganizado. Paulo Guedes deixou o país de ponta cabeça junto com o Bolsonaro, dois desgraçados, entendeu? Dois malvadões desgraçados, um na economia, certo? E o outro no paganismo, certo? Dois safados. Mas antes disso, eu estou ali com o Reginaldo Rossi na tela, tá certo? E eu quero aproveitar aqui e vou fazer uma performance aqui, se você me permitir. Eu estou com um teclado aqui embaixo, um Roland E16. Eu adquiri do meu irmão falecido, entendeu? Um cara legal, um músico, certo? Um filósofo, um escritor, entendeu? E ele um dia chegou lá em Altamira, eu estava lá, chegou com esse teclado, acho que chegou lá para me, sabe, fazer um rolo comigo, sabe? Uma vez eu estava, quando eu passei por morar em Manaus, certo? Eu comprei uma gaita de boca, sabe, com chave, entendeu? Para quem é da área musical sabe, quando eu falo em chave numa gaita de boca, né? Para que serve, né? A gaita normalmente ela tem uma escala com as 7 notas musicais, certo? E a chave é um recurso que, mecânico que a gaita de boca tem, que permite você modular intervalos, certo? Colocar intervalos e acrescentar os chamados sons acidentais, entendeu? Sustenidos e bemóis, e você então fica completa, fica com uma escala completa para você poder fazer performances musicais. E eu comprei uma gaita linda, entendeu? Mas assim, do jeito que eu sou, um cara assim, sabe? Eu não sou do mundo da maldade, entendeu? Aí eu acho que eu comprei aquela gaita para presentear meu irmão, certo? Ele cultivava um cantor estadunidense que tocava violão e gaita ao mesmo tempo. A gaita era amarrada num suporte metálico próximo à boca, entendeu? Eu não sei se era o Neil Diamond, não sei qual era aí deles aí, certo? E eu imaginava o meu irmão, sabe, tocando violão e tocando a gaita ao mesmo tempo, certo? E quando eu tive a oportunidade, aliás, não tive, certo? Eu ia para algum lugar, não sei se eu estava de passagem por Manaus, de Belém indo para Manaus, certo? Eu não sei como é que foi isso. Eu sei que eu deixei a gaita em Belém para quando o meu irmão passasse por Belém, sabe, encontrasse a gaita e as minhas irmãs dessem para entregassem para ele o presente, certo? Porque eu sabia que ele não iria a Manaus. E ele, eu acho que para retribuir, né, o presente, a camaradagem, sabe? Levou um teclado, esse Roland E16, isso foi acho que no ano de 1996, se a memória não me traz, certo? Eu tinha algum troco na mão, certo? E ele me ofereceu e eu paguei, comprei de 2 vezes, deu uma entrada, a segunda parte ele dispensou, entendeu? Eu acho que ele queria se livrar do teclado, ele queria partir para um teclado mais avançado. Esse teclado já estava com tecnologia superada, certo? E ele talvez quisesse comprar um teclado mais avançado e deixou isso comigo em Altamira. E esse teclado, então, isso foi em 96, tem 4 anos para fechar 2000, tem mais 23. Então, 23 com 4, são 27 anos que eu tenho esse teclado. Ele viajou comigo de avião para Macapá, sabe? E ali foi todo amassado no setor de carga, ele está todo quebrado o fundo dele, mas toca, tá certo? E eu vou fazer aqui uma performance, entendeu? Já que eu falei do Reginaldo Rossi, entendeu? Bora ver o que acontece aqui. Este corpo meigo e tão pequeno,
uma espécie de veneno tão gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos seus lábios, nos seus beijos, no seu jeito de abraçar? E foi com isso que você me conquistou, com esse seu jeito de menina, esse seu corpo de mulher. E nada existe em você que eu não ame, sou metade sem você. Mon amour, meu bem, ma femme, 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 mon amour, meu bem, ma femme. Pois é, tá vendo aí? É o seguinte, o cara de pau é o cara de pau, certo? Eu poderia muito bem ir para uma praça pública, certo? Com esse meu teclado e mandar ver, sabe? Eu fiz isso, já toquei na noite, correto? E eu tava lembrando aqui quando eu tocava a música, certo? Um esclarecimento que eu queria fazer, sabe? E só que passou e agora não veio. Mas é assim, tá certo? Aí, Reginaldo Rossi, fiz essa homenagem a ele. Quem sabe amanhã eu toco uma música do Carlinho Lira. O Lira mais é violão, aqui no teclado fica difícil. A gente pode dar uma enrolada aí, tá certo? Mas é assim. Mas deixa eu falar uma coisa só pra gente fechar aqui nossas questões, tá certo? A gente tem feito aí uma busca de suporte teórico, né, para essas conversas que a gente tem, para essa fala, né, de falador, de caboclo falador, certo? Tem uma música aqui no nosso folclore que diz assim: certa vez de montaria eu desci um Paraná, um caboclo que falava não parava, um caboclo que remava não parava de falar. Tá aí, olha, um caboclo que remava não parava de falar. O caboclo falador, eu acho que, assim, quando eu pensei em dar um nome para esse meu canal e me dizer, sabe, que eu falava muito, sabe, talvez coubesse aí, quem sabe eu possa até mudar, em vez de colocar revoltado, revoltante, eu coloque caboclo falador, certo? E Caboclo Falador fala muito da Bom Dia a Cavalo. Mas assim, ontem eu assisti uma entrevista do Leonardo Atushi, dono da TV 247, certo? E ele entrevistou um pesquisador, um dono de uma empresa de pesquisas aí, chamado Felipe Nunes, certo? Esse cara, o Felipe Nunes, acabou de lançar um livro titulado Abismo, Biografia do Abismo, sabe? Eu, sinceramente, eu não ponho muita fé, eu sou descrente dessas pessoas, eu sou descrente das pessoas, sabe, que não fedem nem cheiram, entendeu? Para mim, as pessoas, elas têm que ter odor, bicho, sabe? Tem que ter odor, sabe? Nem que seja odor ruim, sabe? Nós temos aqui um carimbó, uma música aqui da dona... Eu não vou lembrar o nome dela, que fala do namoro, né, do urubu com a garça, entendeu? É um carimbó, entendeu? Porra, urubu, você imagina, eu não sei porque o pessoal do Flamengo adota o urubu, mas o urubu é um ser nojento, certo? Ele come carniça, é um carniceiro, certo? E a garça também, toda branquinha, não sei, sabe? Porque ela, no habitat dela, ela come, sabe, peixe fresco, entendeu? Ela vai para um lago, para um igapó, sabe? E ali ela fica mariscando, entendeu? Mas é coisa viva, sabe? Não sei se ela come lixo por lá, entendeu? Já o urubu é nojentão, sabe? Deve ser um caboclo preguiçoso, sabe? E, sabe, é carniceiro, sabe? Enfim. E os dois namoram, a garça e o urubu. Mas assim, esse Felipe Nunes, ontem eu assisti, sabe? E o cara é liso, sabe? E ali, sabe, não estava de gravata, mas estava de paletó, é dono de uma empresa, é uma empresa de pesquisa. Só que eu acho, bicho, eu não confio em pesquisa. Como é que pode você pesquisar 800 pessoas, certo? Evidentemente é numa cidade, eu não sei se... como é que eles têm acesso, eu não sei se eles têm acesso a celular hoje, sabe? Com essa história de sequestrar números de celulares, sabe? E, enfim, sabe? Mas, no fundo, essa pesquisa, em geral, elas não são presenciais, sabe? E mesmo que sejam, sabe? Nós somos 200 milhões, sabe, de brasileiros. Tira aí, sabe? Vamos tirar 20% disso aí, sabe? 924, somos 160 milhões de brasileiros que têm consciência, sabe? Que têm opinião, sabe? E para mim, se não perguntar dos 160 milhões, sabe? Para mim, essa pesquisa não vale.
Aí esses caras entrevistam, quando chegam a entrevistar 2.500 pessoas, eles se gabam, entendeu? Pô, foi a pesquisa de 2.500 pessoas. Eu, sinceramente, eu não me convenço disso. Aí eles aproveitam, sabe, começam a inventar teorias, sabe? Aí me lembra dos sofistas escrotos, sabe? Eu prefiro trabalhar com os filósofos, com Parmênides, Heráclito, sabe? Com Tales, Anaximandro, Anaximenes e não sei mais quem, entendeu? Aí o cara que eu estou incensando demais, o Pitágoras, sabe? E trago os outros também aí o Arthur Schopenhauer, até o próprio nojento ali o Heidegger, certo? O Martin Heidegger, entendeu? Essas pessoas aí Kant, sei lá mais quem, Leibniz, entendeu? Mas essas pessoas, sabe, que são honestas, bicho, são decentes, essa é a questão. E para mim esse cara aí, sabe, ele não é decente, olha, não é decente. Aí esse cara desenvolve aí a ideia, sabe, de que nós vivemos uma sociedade polarizada, grande novidade, certo? O Heráclito, já no tempo dele, já captava as relações sociais e dizia, sabe, que o que move, que move a sociedade não é o fogo, a água, nem o ar, sabe, nem a terra, entendeu? As coisas têm princípios ativos, tem alma, não sei mais o que, etc e tal, mas ele dizia, mas o que move o mundo, sabe, é a luta entre pessoas, certo? É a polarização. Tanto que ele vai falar mais adiante aí, sabe, de diálogo, e vai chamar as pessoas para o diálogo, entendeu? Vamos conversar que é melhor, entendeu? Mas o diálogo pressupõe um sujeito e outro sujeito, dois sujeitos, sabe? E aí esse cara vem falar de polarização, sabe? Faz todo um discurso bonitão aí, sabe? Falando de polarização. Aí diz aí, sabe, que nesse mundo polarizado há dissonâncias cognitivas, mas ele não separa, sabe? Quem é que tem dissonância cognitiva aí, sabe? E ele diz também que tem dissonâncias cognitivas muito severas, muito agudas, entendeu? Mas ele não dá nome aos bois, certo? Ele não dá nome aos bois. Ele segura a esquerda e direita, sabe? Petistas e antipetistas, sabe? E fica por aí, sabe? Sapateando, sabe? Pisando na chapa quente. Eu não gosto muito disso, não. Aí ele disse que hoje, sabe? Nós temos aí uma polarização. Essa polarização, sabe, é entre bolsonaristas e antipetistas, os antipetistas, né, e petistas, certo? Vou repetir, né? Há uma polarização entre petistas e bolsonaristas. Os bolsonaristas têm base sobre os brasileiros evangélicos, certo? Um bando de preguiçosos para mim, sabe? Caras aí que querem fazer negócios, sabe? Querem ser sírio-libaneses aí e não sabem fazer negócios. Sírio-libaneses. Outro dia eu fui ali marcar uma consulta e encontrei um cidadão que me ajudou, me deu uma informação, sabe? Um morador ali na Doca de Souza Franco, que é um bairro chique de Belém. Mas o cidadão revelou para mim que ele estava aposentado, mas ele vinha da pedra do peixe, certo? Aí que ele carregou peixe em caixa de peixe, sabe, na cabeça ali, abastecendo caminhões, abastecendo sei lá o que, entendeu? E era um cidadão simples, sabe? E ele me falou que conheceu parentes da Elcione Barbalho, certo? Eu falava do Jário Barbalho como chefe de clã, a conversa que a gente teve lá, sabe? E eu querendo filosofar com ele. E querendo imaginar ali, sabe, onde começou o mundo dos negócios, certo? Ali para perto da Palestina, no Líbano, certo? Líbano e Síria, sabe? Líbano, Síria e Palestina, sabe? E o comércio vem daquelas bandas, bicho, sabe? Tem uma cidade lá, sabe, chamada Tiro. Eu não sei quem foi que viveu em Tiro, sabe? Mas Tiro foi ali o começo de tudo, sabe? O começo da civilização ocidental. E o que é que tinha lá em Tiro? Era uma cidade de comércio, sabe? De pessoas que vendiam o excedente da produção, sabe? Ali, né? O que plantavam e criavam, sobrava e levavam. Ou então plantavam para ter excesso mesmo, certo? Ou criavam para ter excesso e levavam ali os produtos para mercados, entendeu? E Tiro foi uma cidade assim desse tipo, né? Aquela cidade do Hannibal, né? Daquele cara ali, sabe? Libanês ali. Como é que chamava a cidade ali, rapaz? Hoje, porra, não vem, certo? Mas o Hannibal foi um cara que enfrentou Roma, certo? Além da Cartago, ele era cartaginês, certo? E o pau quebrou, sabe? Ele era um general, era de família nobre, entendeu? E o pau quebrou e Cartago era uma cidade, sabe? Um centro comercial muito forte que os romanos, né, não aprovavam ali. Os romanos estavam no Mediterrâneo também, ali na Península Itálica, certo? Ali nas bordas do Mar Egeu, não sei mais o que, mas era Mediterrâneo.
e encontravam resistência ali nos negócios, os senadores romanos, sabe, topavam, né, com os comerciantes ali de Cartago, entendeu? E aí o pau quebrava. Então veja que o Heráclito é que tem razão, o que move, na verdade, o mundo, sabe? É a economia, bicho. Aí tu vai dar lá em cima de Marx, entendeu? Marx que estudou Adam Smith, David Ricardo, entendeu? E esses caras aí, anglo-saxões, teorizaram primeiro que Marx, né, sobre a questão econômica, sabe? O Adam Smith falou da riqueza das nações, a origem da riqueza das nações. Grana, bicho, grana, ele está falando de dinheiro, riqueza é dinheiro, certo? A expressão melhor da riqueza é o dinheiro, entendeu? E hoje o mundo, bicho, olha, passando todos esses tempos aí, sabe, de Adam Smith para cá, sabe, de Marx para cá, o Manifesto Comunista tem 150 anos já, sabe? E o Marx falava disso, sabe? Repetia aqui o Heráclito, sabe? E o Heráclito falava disso, sabe? Das relações sociais econômicas. Não exatamente assim, ele não falava assim, sabe? O Heráclito olhava para o rio e dizia assim, sabe? Essa água está passando aqui, está correndo, certo? E ela não volta mais, a água que passou aqui não volta mais, ela já foi, entendeu? É a mesma água, é a mesma substância, certo? Mas aquela porção que passou aqui na minha frente está correndo. Aí, sabe, tem umas coisas aí para esclarecer, sabe? Ele quer falar da água, que a gente não pisa, não entra no mesmo rio duas vezes, para mim entra assim, certo? Porque a substância é a água, entendeu? O amigo dele lá, o Parmênides, dizia, rapaz, tu fala direito aí, a água é o ser. Certo, a água H2O, a gente fala hoje aí com base na química, certo? H2O. É a mesma água, entendeu? Mas ele queria, o Heráclito queria captar a questão do movimento, sabe? A dinâmica, a história, entendeu? O mundo, sabe? As coisas em movimento, os seres em movimento. O Parmênides dizia, não, pera lá, rapaz, a essência, essa coisa que está dentro da gente, sabe? Não muda, a gente é o que é, sabe? Não muda, entendeu? É eterno isso aí, sabe? No que ele, para mim, ele tem razão, mas a abordagem do Heráclito era outra. Ele queria ver o ser em movimento, sabe? Hoje eu sou o que sou, amanhã sou o que não sou, certo? Aí o que acontece hoje no mundo de nosso aqui, o nosso mundo aqui, sabe? O tal do Felipe Nunes repete aqui uma expressão que está na moda, né, que são dissonâncias cognitivas. Ele fala de mundo, de narrativas paralelas, certo? Eu coloco aqui o termo concorrentes, né? Nós temos muitas narrativas que são concorrentes, sabe? E podem ser opostas também, porque essas narrativas elas se chocam, entendeu? Ao invés de ir na mesma direção, como a água do rio, como pensava Heráclito, entendeu? Aí vem a contracorrente, sabe? E hoje nós temos no mundo contracorrentes aí, sabe, de extrema direita, sabe, vivendo em bolhas, como diz o Felipe Nunes, aí eu posso concordar. Vivendo em bolha é o seguinte, bolha que diz assim, olha, como é que está a economia agora no final do ano? Os apoiadores de Lula, 60% diz que melhorou. Aí 60% dos bolsonaristas dizem que melhorou porra nenhuma, tá certo? Ou então, Lula é aprovado pelos petistas, pelos bolsonaristas não é aprovado, entendeu? Então o que é que a gente vive aí, certo? São narrativas, diz o Felipe Nunes, marcadas por dissonâncias, né? A dissonância aí, sabe, são sons atravessados, sons semitonados, entendeu? Sons de uma escala que não pertence à mesma, certo? Sons de escalas diferentes, dizendo melhor, certo? Que criam aí as chamadas dissonâncias, entendeu? Que são aqueles sons que entram assim no ouvido, né? Assim rasgando, entendeu? Mas são dissonâncias cognitivas, o conhecimento é acumulado dessa maneira. O fato é que nós temos brasileiros, filhos da puta, hoje ignorantes, que querem ganhar dinheiro, mas não querem sentar a bunda no banco de escola, certo? Por vários motivos, entendeu? Aí misturam aí alhos com bugalhos, trazem conteúdos morais, né, para dentro das discussões, tipo aborto, sabe? Chamar o Dino de comunista, entendeu? Que não tem nada a ver. Lula ladrão, que porra de Lula ladrão? Que foi que o Lula roubou, rapaz? Diz aí, ladrão é o Bolsonaro, caralho, sabe? Que tem aí marcas aí, sabe,
né? Desde quando, sabe, ele começou na Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro, sabe, fazendo ali rachadinhas, e deputado estadual rachadinha, deputado federal rachadinhas, e aí, sabe, alçou o poder e ganhou milhões aí, sabe lá, as comissões que ele ganhou aí, ao abrir as fronteiras, as terras indígenas para o garimpo, sabe, para as minerações e não sei mais o que, entendeu? Esse é o ladrão. O Lula não fez nada disso, bicho. Né? Lula não tem, me mostre, não tem processo do Lula. Inclusive os caras que agrediram o Lula agora na sessão, né, em que estavam presentes os líderes, né, os presidentes dos três poderes, inclusive o Barroso estava lá pelo judiciário, certo? No Congresso Nacional, o Lula foi numa sessão lá e foi recebido sob o grito de ladrão, ladrão, ladrão. E o cara não roubou nada, diz aí que foi que o cara roubou. Mas é assim, a bolha faz isso, sabe? Esses caras querem se impor, querem prevalecer, certo? E assim, sabe? Não tem argumento com esse povo, é o que diz o Felipe Nunes, certo? Não tem argumento, sabe? Essa coisa, o ator se perguntava, isso vai ser superado um dia? Eu, cara, isso infelizmente não. Eu acho que não, certo? O fato é que a sociedade é polarizada, é tipo torcida do Flamengo, sabe? E Fluminense, Flamengo e Fluminense, Fla-Flu, entendeu? Então não tem, né? Aí, nós temos um mundo pragmático no mercado financeiro, por exemplo, está cheio de bolsonaristas lá também, mas esse pessoal do mercado financeiro é outra coisa, mas não é ao mesmo tempo, eles participam da mesma essência, certo? Das almas dos neopentecostais, certo? O negócio deles é dinheiro, certo? E nós temos a realidade política, o Brasil melhorando, mas os caras negam isso aí na mão grande, né? Por exemplo, o Ibovespa, né, que é um índice aí, sabe, que mede aí o êxito dos títulos da Bolsa de Valores. O Ibovespa chegou a 132 mil pontos, isso é nunca aconteceu isso, e né, as bolsas subiram, é um sinal que denota aí, sabe, a harmonização no mercado, entendeu? O próprio dólar, sabe, que chegou a valer mais de R$ 5, hoje está valendo 4,88, isso é bom, o real é valorizado, mas os caras negam isso, sabe, os próprios caras do mercado financeiro negam isso, e esse raciocínio é um pouco mais sofisticado, os neopentecostais não alcançam isso, o Silas Malafaia fica gritando para lá e para cá, o Edir Macedo e bicho pastores evangélicos menores ficam repetindo. Outro dia no meio da rua, eu acho que o cara era um bolsonarista, sabe? Eu ia andando, ia na direção do ponto de ônibus, aí um cara corta a minha frente e se dirige a um vizinho, sabe? Falando não sei o quê, falando mal do Lula, sabe? E eu passei, entendeu? Quando chegou lá na frente, eu digo, ei rapaz, deixa o Lula em paz, porra. Aí eu já falei com a voz grossa, certo? Aí o cara, não sei mais o que, Lula ladrão, que ladrão, porra. Tu és ignorante. Aí saí pela direita, sabe? Ele foi pela esquerda, entendeu? E eu me livrei do cara assim, mas eu não pude resistir, tá certo? Então é assim, a gente vive realmente, como diz o Felipe, né, um mundo de dissonâncias cognitivas, certo? Aí vai lembrar os velhos filósofos que falavam da verdade, da adequação das coisas ao conceito, entendeu? Mais ou menos isso numa questão da lógica, né? A lógica, a verdade é um conceito lógico, quando há uma adequação, certo? É tipo assim, quando o bolo que saiu da forma volta para a forma de novo e encaixa, aí nós temos uma adequação, nós temos ali uma verdade, é mais ou menos parecido isso, tá certo? Eu vou ficando por aqui com um abraço ao Reginaldo Rossi, que morreu faz 10 anos, tá certo? Ele morreu em dezembro de 2013, tá certo? E fiz essa performance aqui, entendeu? Na verdade eu fiz essa performance